bem-vinda a mais um vídeo de tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes da gente começar o tutorial, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho. Isso ajuda demais no meu trabalho e agora eu tenho uma nova meta que é alcançar os 20 mil inscritos, então se inscreva aqui embaixo. Deixe seu like e deixe aqui nos comentários se você gostou do projeto e se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui que eu tento te ajudar, tá bem? Então vamos começar? Espero que você goste e faça arte junto comigo. Neste projeto você pode utilizar qualquer solado de chinelo, desde que ao retirar as tiras, restem os furos que serão necessários para prender os fios. No meu caso, eu utilizei um par de havaianas que eu já tinha em casa para produzir este projeto. Além dos solados do chinelo, para criar a trama do projeto, eu utilizei um fio acetinado, popularmente conhecido como rabo de rato, de 2 milímetros. Utilize 2 fios de 200 centímetros para criar a primeira parte da trama do chinelo. Em cada um dos fios, meça 20 centímetros a partir de uma das pontas, como indicado. Posicione a segunda ponta do fio a partir desta medida e dobre-o como indicado. Repita o processo com o segundo fio, deixando a mesma margem de 20 centímetros em uma das pontas. Junte os fios, posicionando as pontas menores para um lado e as pontas maiores para o outro. Faça um nó simples na dobra para unir os dois fios. Neste projeto, eu faço apenas um nó, mas eu indico que você faça outro nó sobreposto a este para que a laçada fique maior e ela se encaixe melhor no furo do chinelo. Ajuste bem o nó e depois passe as pontas de baixo para cima através do primeiro furo superior do solado do chinelo. Verifique se o nó está com tamanho suficiente para que ele fixe bem e não ultrapasse o furo. Mas este nó também não deve ficar muito grande, pois ele precisa ocupar o espaço disponível para que não fique para fora. Agora começaremos a tecer as novas tiras em macramê para o chinelo. Separe os fios em duas partes, as duas pontas maiores para um lado e as duas pontas menores para o outro. Neste caso, eu coloquei as duas pontas maiores para a direita e as duas pontas menores para a esquerda, pois utilizaremos as pontas maiores para tecer a primeira sequência de nós da trama. Passe os fios da esquerda por baixo dos fios da direita, criando uma espécie de letra P. Depois, volte com os mesmos fios da esquerda por dentro do elo formado e ajuste. Agora repita o processo de forma invertida, passando os fios da esquerda por cima dos fios da direita, criando a letra P e voltando por baixo, passando por dentro do elo formado e ajustando.
Agora repita os passos da primeira sequência, passando os fios da esquerda por baixo e depois por dentro do elo e ajustando. E em seguida de forma invertida, passando os fios por cima e depois por dentro e ajustando. Continue repetindo estes passos, intercalando os nós uma vez por cima e outra vez por baixo, até completar uma trama de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Como esse fio é um pouco escorregadio, é importante que os nós sejam bem ajustados durante todo o processo. Eu utilizei as medidas da tira original da peça como base para encontrar a medida desta primeira etapa da trama. Ajuste bem os nós e aplique um pouco de cola universal transparente no último nó da sequência para evitar que os fios escorreguem. No final desta sequência, as duas pontas devem ter aproximadamente a mesma metragem. Agora começaremos a incluir novos fios. Acrescente 2 fios de 200 centímetros dobrados ao meio, um de cada lado, prendendo com uma laçada inicial e a partir da laçada inicial criando mais 2 laçadas, uma para cada lado, como indicado no vídeo. Faça a laçada inicial invertida. Depois, faça mais uma laçada para cada um dos lados com cada uma das pontas, como indicado no vídeo, criando uma espécie de festonê. Repita o processo do outro lado para incluir o outro fio de 200 centímetros. Na sequência, inclua mais 3 fios de 150 centímetros de cada um dos lados, prendendo com a mesma laçada feita anteriormente. Começaremos agora a terceira sequência de nós festonês, que formará a trama principal do projeto. Utilize o primeiro fio das laçadas do lado esquerdo como base para tecer a sequência de nós festonês com todos os fios presentes no lado direito. Teça a primeira sequência de 8 nós festonês.
Na sequência, teça a próxima fileira de festonês, agora do lado oposto. Utilize um fio das laçadas do lado direito para tecer uma sequência de nós para a esquerda. Utilize o primeiro fio da sequência anterior como base para tecer os nós. Continue tecendo novas sequências de nós festonês com os fios centrais, intercalando as sequências, uma hora para a direita, uma hora para a esquerda. A ideia é fazer com que todas as pontas da direita passem para a esquerda e as pontas da esquerda terminem ao lado direito. Continue tecendo novas sequências de festonês intercalados até que todas as pontas estejam cruzadas. Teça todos os fios, completando a sequência, passando todos os fios das laçadas da direita para a esquerda e todos os fios da laçada da esquerda para a direita. Para criarmos as duas alças laterais que prenderão as tiras da peça, utilize 2 fios de 100 cm para tecer uma sequência de nós corrente. Dobre um fio ao meio e prenda sobre a mesa de trabalho. Pegue o fio da esquerda e passe por cima do fio da direita, formando o número 4. Passe o fio de volta por dentro do elo formado e crie o nó.
deixando uma margem de aproximadamente 4 centímetros do início da dobra. Na sequência, repita o processo invertendo os fios. Passe o fio da direita por cima do fio da esquerda, formando um 4 invertido. Volte com o fio por dentro do elo e ajuste. Agora é só repetir os passos e tecer todo o comprimento do fio. Uma vez o fio da esquerda para a direita, outra vez o fio da direita para a esquerda. Neste projeto eu teci aproximadamente 11 centímetros de trama e depois de finalizada eu estiquei a trama, pois essa sequência de nós cria uma espécie de elasticidade. Repita o processo com o segundo fio, criando a segunda tira. Para dar sequência ao projeto, você precisará calçar a peça. Para tirar as seguintes medidas: junte as tiras de cada um dos lados, puxando para trás, como indicado no vídeo, como se fosse amarrá-las. Marque aproximadamente a altura próxima da parte de trás dos calcanhares. Não existe uma medida exata, ela só precisa ficar abaixo dos últimos furos do solado do chinelo, onde passaremos as alcinhas laterais. Para fazer o acabamento dos fios e unir todas as pontas, vire a trama do avesso. Utilize um pedaço de fio de aproximadamente 20 centímetros para criar um nó de arremate, unindo todas as pontas, um pouco acima da medida feita anteriormente com a fita. Crie um nó bem ajustado com aproximadamente 1 centímetro de comprimento. Com o nó finalizado, ajuste bem todos os fios. Corte as sobras do nó de arremate e queime as pontinhas para que ele não desfie. Agora repita o processo do outro lado.
Dos 10 fios existentes em cada uma das pontas, nós deixaremos apenas os 4 maiores, que serão utilizados para amarrar a sandália às pernas. Os outros 6 fios deverão ser cortados. Separe os 6 fios com menor comprimento dos 4 fios maiores. E corte os fios menores rente à base do nó de arremate. Com o isqueiro, queime todas as pontas cortadas com atenção. Repita o processo do outro lado, cortando as outras 6 pontas e deixando as 4 maiores, como feito anteriormente. Finalize os 4 fios restantes com um nó simples no final de seus comprimentos, unindo todas as pontas. Na sequência, posicione as 2 tiras feitas com nós corrente para criar as alcinhas laterais. Dobre a primeira tira e passe as pontas por dentro do furo, de cima para baixo. Puxe as pontas até que a trama atravesse o solado e passe para o outro lado. Repita o processo com a segunda alça no segundo furo. Antes de calçar a peça para conferir as medidas das alças laterais, aplique um pouco de cola universal transparente entre os fios, próximo ao nó de arremate como indicado, para evitar que eles saiam do lugar ou se soltem. Passe as tiras pelas alças laterais e amarre como se já estivesse finalizada. Confira se o tamanho das alças é suficiente para prender bem as tiras e se está confortável e ajuste como desejar. Para finalizar as alças laterais, faça um nó duplo simples com as 2 pontas, sendo que a primeira laçada do nó deve ser feita com a parte da trama tecida e o segundo nó com o que restar, para criar um nó grande o suficiente para que ele se encaixe no espaço e não ultrapasse o furo. Se achar necessário, você pode fazer mais laçadas além das 2 indicadas, para criar um nó final maior, preenchendo melhor o espaço e evitando que as tiras se soltem. Atenção apenas para não criar um nó muito alto que ocupe além do limite da base do solado. Corte as sobras e queime as pontas para fazer o acabamento. Repita todo o processo para finalizar a segunda alça.
Para finalizar o acabamento dos nós e fixar, aplique cola universal transparente por todo o nó e também por dentro do furo e ajuste. Também preenchi todos os espaços em volta do nó com cola universal, preenchendo todo o furo. Também fiz o acabamento do primeiro nó, cortando as sobras e aplicando cola para preencher todo o espaço e fixar ainda mais os fios da base da sandália. A aplicação da cola universal nestes pontos é um dos passos mais importantes deste projeto. Isso evitará que os nós se soltem do solado durante o uso. Então, preencha bem todos os espaços e, se necessário, aplique a cola mais de uma vez. Agora é só repetir todos os passos exatamente igual para criar a segunda peça e completar o seu par de sandálias. Este é um modelo super versátil que pode ser usado de diferentes formas, com diferentes amarrações. Basta usar a criatividade e criar o seu próprio estilo. Deixo na descrição do vídeo as indicações para quem quiser aumentar as tiras de amarração na perna. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário sobre o projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.